bem reencontrados, amigos, para esta nova aventura. Hoje voltamos à estrada para uma nova etapa do nosso girovagar que nos levará de Oberá, no coração da província argentina de Misiones, e atravessaremos a fronteira até chegar a São Miguel das Missões, no estado brasileiro do Rio Grande do Sul. Um percurso que atravessa dois países, duas culturas, duas almas diferentes, mas profundamente ligadas por uma história comum, a das missões jesuíticas dos Guarani, que neste canto da América do Sul deixou marcas profundas na paisagem, nas pessoas e na alma dos lugares. O trecho inicial do percurso acontece inteiramente na província argentina de Misiones, uma região onde a natureza é protagonista absoluta. Aqui domina a floresta subtropical com aquele verde intenso e profundo que parece não ter fim. Esta região vive principalmente da agricultura e das atividades florestais. Aqui se produz grande parte da erva mate, do chá e do tabaco de toda a Argentina, além de uma vasta atividade de silvicultura. Pensem que uma parte enorme do território é coberta por plantações destinadas à produção de madeira, que alimentam uma cadeia produtiva muito importante para a economia local. O resultado? Paisagens realmente espetaculares, onde natureza, história, trabalho humano e tradições rurais convivem em perfeito equilíbrio. Então, amigos, acomodem-se. E vamos partir juntos. Já nos primeiros quilômetros de estrada, a paisagem conta muito sobre este território. Nas laterais é muito comum encontrar grandes propriedades agrícolas, aquelas que aqui são chamadas de estancias. Elas se reconhecem imediatamente, campos imensos, cultivos perfeitamente alinhados que se estendem até onde a vista alcança e aqui e ali, alguns rebanhos de gado pastando tranquilamente. É uma daquelas paisagens que realmente dão a sensação de espaço e liberdade. Estradas retas, horizontes amplos e essa alternância contínua entre campos cultivados e pastagens. Vocês também param às vezes para observar essas extensões cultivadas e se perguntam quantas mãos são necessárias para mantê-las assim? Nós sim, e toda vez a resposta nos enche de respeito. Aqui estamos em Virazouro, uma cidade que não precisa de muitas apresentações. O seu símbolo é o mate, e não é por acaso. Virazouro é a principal produtora de erva mate de toda a Argentina, a famosa bebida que acompanha o dia a dia de milhões de pessoas na Argentina, Uruguai, Paraguai e no sul do Brasil. A erva mate não é apenas uma bebida, é um ritual social, um gesto de acolhimento, um símbolo de identidade cultural. Se vocês ainda não provaram, anotem. É uma experiência que vale a pena fazer pelo menos uma vez na vida. E depois do mate, o chá. Sim, vocês entenderam bem. Às margens da estrada se abrem plantações de chá maravilhosamente cuidadas, com as plantas dispostas em fileiras perfeitas, baixas e verdíssimas. Misiones é uma das poucas regiões do mundo, a única na Argentina, onde o chá é cultivado em escala comercial. O clima subtropical úmido, as chuvas abundantes e os solos ricos em ferro vermelho criam condições ideais para essa cultura, introduzida aqui no início do século XX. Um pedacinho da Ásia no coração da América do Sul.
De vez em quando, vocês sabem, é preciso fazer uma pausa. Não só para esticar as pernas depois de alguns quilômetros, mas também para observar a paisagem de uma perspectiva diferente. E que ocasião melhor para levantar o drone e dar uma olhada lá do alto em todo esse verde? Porque existem paisagens que, vistas da estrada, contam uma história, e vistas do céu, contam outra completamente diferente. Estão prontos para subir com a gente? E a vista lá de cima realmente não decepciona. Assim que o drone ganha altitude, a primeira coisa que chama a atenção é a enorme extensão das plantações destinadas à produção de madeira. Dá para ver claramente fileiras e mais fileiras de árvores plantadas com uma precisão quase geométrica. Eucaliptos e pinheiros se sucedem em grandes blocos compactos, criando quase um tabuleiro verde que se alterna com as áreas agrícolas. São cultivos destinados à produção de madeira, uma das atividades econômicas mais importantes desta região. É fascinante observar como a paisagem foi moldada pelo homem, sem perder aquele aspecto natural que caracteriza toda Misiones. Infelizmente, porém, a natureza também tem a sua palavra, e hoje essa palavra se chama vento. O vento sopra muito forte aqui, o que torna o voo do drone arriscado. E quem utiliza drones sabe bem que essa não é exatamente a situação ideal. Depois de já termos perdido um recentemente, diríamos que hoje realmente não vale a pena correr o risco. Então é melhor um pouso rápido e prudente. E voltamos para a estrada. A viagem continua e com ela a sucessão de pequenas cidades que pontuam a estrada, cada uma com a sua história, a sua identidade, com algo particular que a torna única. Aqui estamos em Santo Tomé, na província de Corrientes, que nos recebe com um portal de entrada bastante característico. Mas o que mais chama a atenção é a Cruz de Lorena, que aparece como símbolo da cidade. Não é apenas um símbolo religioso, nesta região de fronteira. A Cruz de Lorena representa também uma identidade profunda ligada à história das missões jesuíticas e à fé que atravessou estes territórios por séculos. Logo ao sair do centro de Santo Tomé, olhamos para o grande monumento que domina a saída da cidade. É Andrés Guacurari, conhecido como Andresito, uma das figuras mais celebradas da história argentina. Nascido nestas terras de mãe guarani, Andresito foi um líder militar e político de extraordinária determinação. Liderou as milícias missioneiras na luta pela autonomia dos povos indígenas e foi um dos primeiros a defender os direitos dos nativos numa época em que a palavra direitos raramente era associada ao termo indígena. O seu monumento não é apenas uma homenagem, é um símbolo de resistência e de orgulho. E aqui chegamos à ponte que liga Argentina e Brasil. Uma passagem rápida, mas inevitável, até porque aqui é necessário pagar um pequeno pedágio e cumprir algumas formalidades de fronteira. Estamos prestes a atravessar a ponte sobre o rio Uruguai que une Argentina e Brasil. 2 países, uma faixa de água, e a emoção, que nunca desaparece, de cruzar uma fronteira.
aqui estamos novamente no Brasil, mais precisamente em São Borja, no estado do Rio Grande do Sul, que nos dá as boas-vindas com um espetáculo de cores imediato. As bandeiras do estado e do Brasil tremulam na entrada da cidade, movidas pelo vento, quase como se estivessem fazendo as honras da casa. É um daqueles momentos que realmente marcam a passagem de um país para outro. São Borja não é uma cidade qualquer. É a cidade natal de dois presidentes brasileiros, Getúlio Vargas e João Goulart, e é conhecida como a capital dos presidentes. Uma história política importante em uma cidade de fronteira que sempre foi um ponto de encontro entre culturas e influências diferentes. A região que estamos atravessando agora é bem diferente da anterior. A paisagem brasileira aqui tem um caráter muito específico. Grandes extensões de campos cultivados se alternam com amplas áreas de pastagem verde. A presença do homem moldando a natureza é evidente. Mas ao olhar para esses campos perfeitamente trabalhados, percebe-se imediatamente quanta dedicação, esforço, experiência e perseverança existem por trás disso.
repente aparece diante de nós o monumental pórtico de São Miguel das Missões. Nós o vemos surgir ao longe e já entendemos que estamos próximos do nosso destino. Este grande portal marca a entrada simbólica de um dos lugares historicamente mais importantes de toda a região. No centro está gravada uma frase em língua guarani, Coypsvy Ogereco Yara. A tradução é fascinante: esta terra tem dono. Uma expressão atribuída ao líder indígena Sepete Araju, figura central na história das missões. Um portal que não é apenas arquitetura, é uma declaração de identidade, uma ponte entre passado e presente. E aqui chegamos ao nosso destino de hoje, as ruínas da redução jesuítica de São Miguel Arcanjo. Como acontece toda vez que visitamos uma redução jesuítica, a primeira coisa que nos impressiona é a extensão do local. Não se imagina até ver com os próprios olhos. Estes não eram simples povoados, eram verdadeiras cidades planejadas, com milhares de habitantes, estruturas produtivas, edifícios religiosos, escolas e uma visão urbanística que ainda hoje surpreende. As ruínas da redução de São Miguel Arcanjo estão entre os testemunhos mais importantes das missões jesuíticas dos Guarani em toda a América do Sul. A missão foi fundada no século XVII com um duplo objetivo: evangelizar as populações indígenas e, ao mesmo tempo, protegê-las dos bandeirantes, os caçadores de escravos brasileiros que devastavam estas terras. Aqui, jesuítas e Guarani construíram juntos algo único, uma sociedade que tentava unir a fé cristã com a cultura indígena em um modelo comunitário original. Em 1983, a Unesco reconheceu o valor universal deste lugar, incluindo-o na lista do Patrimônio da Humanidade. No centro do sítio se destaca, ou melhor, permanece de pé com a força daquilo que foi, a imponente igreja barroca projetada pelo arquiteto italiano Gian Battista Primoli. Construída em pedra arenito vermelho local, ela dominava o centro de toda a área, que funcionava como o coração da vida cotidiana da comunidade.
Caminhar entre estas ruínas é uma experiência difícil de descrever. Mesmo que o tempo tenha consumido muros e estruturas, a imagem do que existia aqui continua muito viva. Percebe-se claramente a organização, a visão e a competência de quem projetou e construiu tudo isso. Havia uma divisão precisa dos espaços, áreas residenciais, oficinas artesanais, hortas e espaços de ensino. Uma modernidade conceitual surpreendente para a época. Olhem para estes muros e tentem imaginar também como devia ser caminhar aqui 3 séculos atrás, em uma comunidade viva, cheia de atividades. Agora entramos em uma das salas do Museu das Missões, instalado em um edifício que já pelo seu interior conta parte da história. As paredes de pedra e o teto feito com vigas e ripas de madeira evocam intencionalmente a estrutura das antigas casas indígenas. Não é uma escolha casual. O museu foi projetado por Lúcio Costa, um dos pais da arquitetura moderna brasileira e o mesmo urbanista que planejou Brasília, com o objetivo de criar um espaço em diálogo com as ruínas ao redor. Entrar na igreja, mesmo em ruínas, é realmente emocionante. Mesmo assim, talvez justamente por isso, o edifício possui um poder evocativo extraordinário. O estilo é o barroco missioneiro, também chamado de barroco guarani, uma fusão única entre a estética europeia dos jesuítas e a sensibilidade artística dos artesãos indígenas que construíram e decoraram estes espaços. Tudo feito em pedra arenito vermelho local, que ao pôr do sol se transforma em algo quase mágico, uma luz quente e dourada que parece devolver vida aos muros. A planta da igreja possui 3 naves e ainda hoje é possível ver 11 dos 12 pilares que sustentavam os arcos dedicados aos 12 apóstolos. Caminhando em silêncio por estas naves é impossível não parar um instante e pensar em quantas histórias, quantas vidas e quanta história passaram por aqui. Já aconteceu com vocês de se sentirem pequenos diante da história?
fidèle. Si tu es contre Dieu, tu es contre l'homme. Sale. Et tu vis Amérique ou divin. E então chega a noite quando as ruínas se transformam no palco de um espetáculo realmente impressionante, o som e luz. É um espetáculo imersivo que conta a história das missões por meio de projeções, luzes e vozes narradoras. As paredes da igreja se tornam um grande cinema a céu aberto. Projeções, jogos de luz, sombras que evocam a presença dos antigos habitantes. Uma voz narradora que simbolicamente representa a voz da própria igreja, conta o nascimento das reduções, o encontro entre jesuítas e Guarani e o seu fim trágico. A música é a alma de tudo e completa a atmosfera. Cantos gregorianos se misturam a ritmos indígenas e aos sons da floresta, criando um ambiente solene e quase místico. Nossa etapa de hoje termina aqui, entre as pedras vermelhas de São Miguel Arcanjo e as luzes do espetáculo que ainda parecem dançar diante dos nossos olhos. Toda vez que visitamos lugares como este, levamos conosco algo novo, um pensamento, uma emoção, uma pergunta para a qual continuamos buscando resposta. E vocês? Houve algo nesta viagem que chamou mais a atenção de vocês? Contem para nós nos comentários. Gostamos muito de ler as impressões de quem compartilha esta paixão por viajar. E se vocês gostam de viajar junto com a gente, inscrevam-se no canal e ativem as notificações para não perder as próximas etapas. A viagem ainda é longa e novos lugares e emoções nos esperam pela estrada. Muito obrigado por estarem conosco hoje e nos vemos na próxima etapa.